Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Olá, boa noite. O meu nome é Laine e eu tenho 23 anos. Moro num povoado chamado Taboquinha, que fica entre Araquiraca e Feira Grande, no estado de Alagoas. E o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo. Numa certa noite, eu estava indo para a aula, pois eu estudo em Feira Grande. E como o lugar que eu moro é afastado da escola, eu tenho que pegar o ônibus escolar. E coincidentemente, nesta noite a minha mãe havia me dito para que eu não fosse, pois já eram mais de 6:30 da noite e o ônibus não tinha passado ainda. Geralmente, ele costumava passar às 6 horas mais ou menos, mas como eu sou muito responsável com os estudos, eu fiquei ali esperando o ônibus mesmo assim. Eu costumo ir sempre com fones de ouvido, para escutar as músicas que eu gosto. E já no ônibus, eu ouvi uma conversa sobre um boato de que um animal estava matando gado, galinhas e bodes na região. Porém, eu não dei muita importância para esse assunto. E nesse horário da noite, costumava ter apenas 4 ou 5 pessoas no ônibus, porque a maioria estudava à tarde. E na hora de voltar para casa, já por volta das 22 horas, eu sentei no primeiro banco da frente, logo atrás do motorista. E era ali, do lado da janela, que eu conseguia ver toda a estrada. As estradas daqui da região são bem estranhas, cheias de mato altos e baixos. E são estradas muito estreitas. Inclusive, a minha mãe já me avisou várias vezes para que eu não andasse por ali, pois no ano passado assaltaram um ônibus e um tiro pegou bem na cadeira que eu sempre sento. Bem, mas eu gosto de ir sempre vendo a estrada e acho até mais seguro. E foi quando, de repente, chegamos perto de uma plantação de cana próximo a uma gruta. Ali havia um lugar que ninguém passava depois das 4 horas, porque é muito perigoso. O lugar também não tem iluminação nenhuma, e há apenas 2 construções antigas e abandonadas por ali. E é nesse local onde muita gente diz já ter visto um animal grande,
peludo com pelos negros. Bem, eu nunca acreditei muito nessas histórias, mas quando chegamos exatamente ali, nós estávamos passando ao longe, mais ou menos uns 100 metros à frente, e foi quando eu vi um animal enorme e ele parecia ter uns 2 metros de altura. Os seus pelos eram totalmente negros como a noite. Os olhos eram de um vermelho intenso e parecendo fogo, e as suas orelhas eram pontudas. O motorista parou o ônibus e apagou as luzes do farol porque não queria que aquela criatura nos visse. Eu fiquei totalmente paralisada, não acreditando que estava vendo aquilo, pois sendo que eu já conhecia as histórias que rolavam por ali. O motorista, então, ele levantou e abriu a porta do ônibus, e a gente falando para ele não fazer isso. Mas mesmo assim, ele foi até a porta e gritou: "Estou avisando, se for alguma gracinha de bandido, eu estou armado, e não vou pensar 2 vezes para atirar." E desta vez, o motorista já estava com medo por causa do assalto que ele sofreu ano passado. E também pelo fato dali ser um lugar muito perigoso. Então, eu e o restante dos alunos começamos a gritar para o motorista voltar para o ônibus e para irmos embora. Eu estava com muito medo que fossem bandidos. O motorista então voltou para o ônibus, acendeu os faróis e quando ele colocou os faróis alto, ele deixou visível aquela criatura horrenda, que apenas por um segundo ficou sobre 2 patas. E então, vimos que aquele monstro tinha realmente uns 2 metros de altura. A criatura estava com as patas meio dobradas, e aquilo soltou um uivo tão alto, que todos nós começamos a chorar de medo. O motorista foi dando ré e passando pelo matagal que beirava a estrada. E foi quando, de repente, aquela criatura saiu correndo e se embrenhou no meio do mato, deixando todos nós em pânico. E assim que o motorista chegou nas nossas casas, os alunos foram descendo desesperados. E no outro dia, a minha mãe foi até a escola para mudar o meu horário. E eu não fui mais estudar à noite. Bem, só eu sei pelo que passei naquela noite, e até a minha amiga que não acreditava no sobrenatural, mas ela estava no ônibus, e daquele dia para cá, ela sabe que lobisomens são reais. E ela também ficou tão apavorada com a história que também saiu do turno da noite. Bem, este é o meu relato. E desde aquele dia, eu não saio mais de casa depois das 8 horas da noite. Eu estou com trauma do que vivi. E digo que aquela noite foi muito tensa, além de sobrenatural. Boa noite. Olá, eu me chamo Rogério e moro em Pirassununga. E o relato que eu vou contar aconteceu com meu tio, e esse fato aconteceu no ano de 1999. E nessa época eu tinha 6 anos de idade. O meu tio estava indo pescar e chamou o meu pai, mas o meu pai não pôde ir naquela ocasião. Então, o meu tio pegou a sua bicicleta e foi sozinho mesmo. O meu tio costumava pescar muito em lugares diferentes. E muitas vezes ele acampava na frente do rio onde ele adorava pescar. E durante a noite, ele decidiu então ir na Ponte de Ferro, onde tem um lago bem grande na região. E esse lago, ele fica a uns 6 quilômetros de distância da nossa casa. E os últimos 2 quilômetros
é estrada de terra fechada por um milharal dos dois lados. E quando deu umas 11 horas da noite, o meu tio chegou em casa muito pálido, assustado, ofegante e parecia bem cansado. Todos ficaram preocupados com o estado dele e perguntou ao homem o que havia acontecido. Então, daí ele contou. Ele disse que estava pescando quando escutou um barulho estranho nos arredores, mas parecia algo caminhando em volta dele. Estava o cercando, mas o meu tio não deu bola e continuou pescando. E de repente o barulho foi aumentando. E aí ele foi ficando preocupado e começou a olhar em volta com mais atenção. Então, ele pôde ver uma sombra correndo por entre a mata. Um detalhe é que aquela era uma noite de lua cheia. Aliás, segundo meu tio, a lua parecia iluminar mais que o normal. E graças a isso, ele conseguiu ver algo. O que ele viu parecia ser um cachorro enorme e negro que começou a correr em torno dele. Rapidamente ele pegou a sua bicicleta, apanhou a mochila e as varas de pesca. E ele saiu dali o mais rápido possível, subiu na bicicleta e foi embora pedalando que nem um louco pela estrada de chão. E então, ele começou a ouvir algo correndo ao lado dele pelo milharal. E era um som de passos pesados, mesclados com grunhidos assustadores. E no final da subida, havia um monte de terra de uns 2 metros acima do nível da estrada. E foi ali que ele viu a criatura melhor. Aquela coisa estava lá parada e bem iluminada pela lua cheia. E aquela criatura era maior que ele havia visto há pouco tempo atrás. Pois agora, aquela fera estava em pé sobre 2 patas e a sua pelagem era bem escura. E os seus olhos brilhavam na luz da lua. Bem, segundo meu tio conta, as garras e os dentes daquela coisa pareciam muito afiados. Era uma criatura aterradora. O meu tio começou então a pedalar mais rápido, e ele acabou batendo as varas de pesca no chão e quebrando tudo ali. Mas ele não pensou 2 vezes e deixou por ali mesmo. Ele continuou pedalando que nem um louco, e quando chegou perto de casa, já sem ar e desesperado, ele se virou para trás e ainda pôde ver aquela criatura a uns 20 metros de distância dele, se escondendo atrás de uma árvore e apenas o observando. Ele entrou em casa o mais rápido possível, e depois de contar isso para toda a família, todos riram, menos o meu avô. Pois o meu avô disse que também já havia visto aquele lobisomem. E após o meu avô confirmar que também já havia visto aquela criatura, todos pararam de rir. O meu tio, ele conta essa história até hoje. Bem, eu acredito nele, pois para o meu tio contar uma história dessa, ele sendo um homem sério, que não acredita em nada do sobrenatural, eu tenho certeza que tudo que ele disse era verdade. Boa noite.